Olá pessoal, vídeo de livros novos do mês de junho. Eu estou na minha semana de férias e tenho aproveitado para ler muito e espero ler ainda mais. Portanto, eu já terminei o livro do Sándor Márai, como referi no último vídeo, As Velas Ardem Até ao Fim, e também terminei o livro da Virginia Woolf, Um Quarto Só Seu. Li, na verdade, o livro todo ontem e espero trazer a opinião desses dois livros em breve. No momento, estou a ler o livro do Ballester, portanto, Saga Fuga de JB, e, ao mesmo tempo, o livro do Haruki Murakami, Novelist as a Vocation. Pelo menos o do Murakami será um bocadinho mais rápido de ler, portanto, conto trazer essa opinião mais cedo. O do Ballester sei que me vai dar um bocadinho de trabalho. É uma leitura muito peculiar. Se vocês já leram, sabem bem do que é que estou a falar. Mas este é um vídeo de livros novos e vou passar então a mostrar as novas aquisições. Como não podia deixar de ser, nós estamos a colecionar a Bíblia, Septuaginta, na tradução de Frederico Lourenço, edições da Quetzal, e temos aqui então o quarto volume, sendo que este foi dividido em 2 tomos. E este aqui é o tomo 1. Portanto, continuamos aqui com a Bíblia. E já não falta assim tanto, porque o último volume que saiu, se não estou em erro, foi o 5º. Portanto, na verdade, só nos faltam 2 para estarmos a par das publicações da Quetzal. Cá está. Penso que depois toda a Bíblia vai ficar em 7 volumes, sendo que depois existem aqui alguns volumes que estão divididos por tomos. Numa ida a uma feirinha que existe aqui na minha cidade, nós fomos visitar as bancas que tinham livros e havia ali algumas que tinham livros a €1 e eu decidi ver o que é que eles tinham, não é? E encontrei este, da Maria Judite Carvalho, Seta Despedida, que eu acredito que seja uma pequena novela, um conto, possivelmente. E esta é uma edição da Associação Portuguesa de Escritores, portanto da APE, e foi publicada inicialmente em 1995. E esta era uma coleção chamada Biblioteca Prestígio. E diz aqui dentro, posso mostrar-vos, que este foi o grande prémio de conto. Não vos sei dizer se ganhou de facto algum prémio da APE, mas tudo leva a crer que sim. A diagramação é fenomenal, consegue ler-se bastante bem e é uma escritora que tem sido muito lida porque a sua obra tem sido republicada pela Minotauro, que pertence ao grupo Tal Medina. Portanto, acho que é uma escritora bastante popular, que eu, infelizmente, ainda não li nada, e era casada com o Urbano Tavares Rodrigues. Continuamos. Depois de eu investigar aquelas listas dos melhores livros portugueses, eu deparei-me com uma escritora que eu, por acaso, já li, não vou dizer muita coisa, não é? Mas uma outra coisa dela. Mas depois lá surgia um romance em particular desta escritora que eu não tinha e que nunca tinha ouvido falar. E estou a falar da Maria Velho da Costa com o seu Mayna Mendes. Este era um dos livros que estava incluído numa das listas, já não vos sei precisar qual, creio que talvez até do DN, como um dos melhores livros de sempre, escrito por escritores portugueses. E, segundo o Eduardo Lourenço, que foi quem prefaciou esta edição do Mayna Mendes, diz que é na trama de uma escrita densa e plural, de um virtuosismo sem exemplo entre nós, que Mayna Mendes se encontra inscrita e dispersa em múltiplos perfis. Puzzle voluntário, organizado do interior, pela pressão uniforme do mundo recusado, mundo masculino, onde ela é a voz silenciada, negada ou submersa que se recusa à afonia definitiva. Nenhum dos nossos livros contemporâneos redistribui com tanto sucesso as experiências mais criadoras da prosa portuguesa, de Fernão Lopes a Guimarães Rosa, paisagens atravessadas e recriadas, a par de outras, com uma originalidade absoluta. E é isto que eu espero encontrar. A Maria Velho da Costa tem uma escrita também muito sui generis, que eu acho que não vai desiludir. Uma edição maravilhosa da Assíria Alvim. Cá está. Vê se tem aqui foto. Não tenho. Não tem, senão mostrava-vos a senhora. Este livro foi inicialmente publicado pela Moraes Editores em 1969. Cá está. Depois um livro que foi comprado na Bertrand e nós víamos frequentemente nas nossas idas este livro, portanto Stories of Books and Libraries, da Everyman's Library. Víamos lá frequentemente este livro na estante. Mas ficávamos sempre um bocadinho retraídos porque ele não era propriamente barato. Não era um livro barato.
E fizemos uma coisa que não se deveria fazer, mas fazemos, que é comparar preços, não é? E o que é que acabamos por ver? Vimos que a Amazon espanhola, apesar de ter o livro disponível, não fazia o envio para Portugal. E os preços que nós vimos online não estavam nada diferentes do preço que a Bertrand tinha lá em loja. Portanto, fomos lá, tínhamos receio de ficar sem este livro e trouxemos. Portanto, ele pertence aqui a uma coleção da Everyman's Library que se chama Everyman's Pocket Classics. E este é um livro de diferentes contos acerca de livros e de bibliotecas, sendo que tem escritores formidáveis como Ray Bradbury, Ellen Oyeyemi. Depois colocam também Umberto Eco, John Bale, Italo Calvino, Lori Moore, Mary Arnold, Elizabeth Taylor, Evelyn Waugh, Júlio Cortázar, Alice Smith, Isaac Babel, Elizabeth McCracken, Max Beerbohm, há aqui alguns que eu não conheço, Jorge Luís Borges, Montaigne, Alan Bennett, Gorky, Charles Lamb, Colette, Saki, Italo Calvino, Tefi, Faye Weldon, Jasper Fforde, Ellen Humph, Walter Benjamin, Ernest Rhys, depois Seneca, Goethe, Azar Nafisi, Ray Bradbury, novamente para terminar aqui a edição, que tem mais de 500 páginas. E é uma edição belíssima. Eu ainda não tirei aqui o sticker, deixem-me só tirar, que assim já vos mostro a contracapa, sem este sticker tão grande da Bertrand. Pronto, estava a tirar. A capa mais uma vez, é assim. Tem uma lombada belíssima e depois atrás. Maravilhosas estas edições. Por baixo, posso mostrar-vos, ele tem o azul mais bonito de todos. Digam lá se não é lindo. Não podíamos deixar ficar lá estes livros, depois nem sequer íamos ter a oportunidade de o comprar online. Até porque já não existe Book Depository, não é? Portanto, seria a Amazon ou nada. Maravilhoso. E acho que fizemos muito bem em trazê-lo. Digam lá de vossa justiça. Vamos então ao próximo. Mais recentemente o Emanuel leu um livro de ensaios da Maria Filomena Mónica acerca do Eça de Queiroz e nós vimos lá este livro, também já conhecia, que é a biografia do Eça de Queiroz feita pela Maria Filomena Mónica. Portanto, o Eça de Queiroz sempre foi a área de estudos da Maria Filomena Mónica e ela fez então esta biografia que foi publicada pela Quetzal. Tenho aqui um comentário do Vasco Graça Moura. Vou ter de rever alguns aspectos da minha própria imagem do Eça depois de ter lido este livro, o que é um mérito dele. Portanto, parece que aqui a Maria Filomena Mónica vai reconstruir algumas impressões que os leitores possam ter deste escritor tão célebre português, que os leve depois também a repensar essa própria imagem que criaram. Depois temos aqui também de João Gabriel de Lima, o que fica da leitura é uma lição sobre a maior função de um intelectual insurgir-se contra as ideias estabelecidas. Como não podia deixar de ser, é uma biografia que vai incluir bastantes fotos. Temos aqui, por exemplo, uma foto de Camilo Castelo Branco. Também aqui o grupo dos 5, se vocês conseguirem ver aqui em baixo, que conta com essa, Oliveira Martins, Antero de Quental, Ramalho Ortigão e Guerra Junqueiro. Portanto, acho que vai ser uma leitura riquíssima, que deve ter sido um sucesso, já vai na 6ª edição, a mais completa biografia de Eça de Queiroz. Cá está. Continuo com um livro da Livros do Brasil, que é do Albert Camus, Conferências e Discursos. Portanto, a Livros do Brasil tem publicado livros fabulosos dentro desta coleção Dois Mundos Não Ficção. Desde logo este, também o do Faulkner, tem publicado bastante, Steinbeck, e nós temos que fazer a coleção aos pouquinhos. Do Camus, eu apenas li A Queda, que por acaso é uma leitura que tem aqui vídeo no canal, mas temos aqui também um livro da Everyman's Library, que é um compêndio de algumas obras do Camus, desde logo A Queda, A Peste, acho que é assim que se diz, apesar de eu dizer sempre Praga, enfim. E Exile and the Kingdom, portanto o exílio e o reino, algo assim do género, e outros ensaios do Camus. Aqui, como o título indica, são conferências e discursos, com tradução de Maria Telvina Santos. E posso ler-vos aqui uma parte que diz que este poderoso conjunto das suas palavras públicas é agora pela primeira vez publicado em Portugal. Como sublinha o Camus, prefiro os homens empenhados às literaturas empenhadas. Coragem na vida e talento nas obras já não é assim tão mau. Cá está.
um prémio Nobel da literatura que eu ainda tenho mesmo que explorar mais. E fica aqui, então. Depois, um daqueles livros, sabem quando vão, já sabia da existência deste livro, mas quando vão à livraria sabem perfeitamente que não vão trazer. Muito grande, muito caro, não vou ler isso tão rapidamente. Enfim, mas depois pegam no livro, começam a folhear, leem ali uma ou outra coisa e ficam plenamente convencidos de que o têm que trazer. E isso aconteceu-me com este livro da Patricia Highsmith. Diários e cadernos. Será que eu vou ler isto a curto prazo? Olhem, sinceramente duvido muito. Mas a verdade é que fiquei completamente arrebatado com o que eu ia lendo aqui da pessoa. Que a pessoa ia escrevendo nestes diários. E parece que a pessoa também seria algo controversa. Desde logo, depois das palavras aqui do Graham Greene, que a considerava uma poeta, mais uma poeta do receio do que do medo, diz aqui na contracapa que este livro mostra as facetas contraditórias da autora e a sua capacidade de manipulação sem pudor, os seus entusiasmos, os seus momentos de antissemitismo e misoginia e até de racismo, a par da sua elevada disciplina de escrita e de uma vida em que os gatos e os caracóis lhe mereciam mais afeto do que muitos seres humanos. Portanto, será aqui algo polémico? Talvez o que ela vá dizer, obviamente, se os próprios editores consideram as suas palavras misóginas e racistas, talvez seja, de facto, e antissemitas também. Mas é uma escritora que eu acredito que tem bastante qualidade. Lá está, apenas li O Desconhecido Norte Expresso, que foi o seu primeiro romance, e logo o primeiro romance teve direito a uma adaptação, e não era uma adaptação qualquer, por Hitchcock. Portanto, conseguem perceber logo desde aí a qualidade do material. A própria ideia é genial desse livro e a forma como ela trabalha é sensacional. Melhor, eu diria, do que o próprio roteiro do Hitchcock. Acho que ela vai muito mais longe, é muito mais audaz, é muito mais ousada na sua abordagem do que o Hitchcock. Teve que limar ali muita dessa ousadia da própria escritora. Mas fiquei convencidíssimo a trazer este livro. Digam se já conheciam esta edição e se conhecem, já leram alguma coisa da Patricia Highsmith. Aqui por ler, eu não tenho nenhum livro da série do talentoso Mr. Ripley, tenho apenas o livro, talvez o livro dela mais conhecido, que é o Carol, que foi também recentemente adaptado ao cinema com a Galadriel. Falha-me o nome da atriz, peço imensa desculpa, uma atriz tão conhecida. Enfim, vocês já sabem qual é. Depois um livro que também teve aqui uma aquisição um bocadinho atribulada, era o tipo de livro que eu, depois do vídeo da Tatiana Feltrin, fiquei com imensa curiosidade de ler, mas depois sentia-me sempre um bocadinho retraído. Não é o tipo de leitura que eu faça. Talvez ele por si só não me suscitasse curiosidade se não tivesse visto o vídeo da Tatiana. Portanto, ficava sempre um bocadinho de pé atrás, leve, não leve, leve, não leve. Na última ida à Bertrand não me trouxe comigo, retraí-me um pouco. Mas depois, aqui conversando com o Emanuel e revendo o próprio vídeo da Tatiana, ficamos convencidos e decidimos ir buscá-lo à FNAC. E, por momentos, sentimos que batemos com o nariz na porta, porque não estávamos a encontrar o livro em lado nenhum. Nós estávamos a ver na secção de filosofia, de ensaios, de espiritualidade, tudo, e o livro não estava em lado nenhum. Onde é que eles o colocaram? Precisamente na secção de autoajuda. E estou a falar do livro do Jordan B. Peterson, que é o 12 Regras para a Vida. Um antídoto para o caos. Portanto, aqui o seu subtítulo. É um livro muito popular, com certeza vocês já ouviram falar nele, já vai na 16ª edição. E, segundo o New York Times, refere que o Jordan B. Peterson é atualmente o mais influente e mediático pensador do mundo ocidental. E a pessoa é bastante controversa. Tendo lido aqui as primeiras páginas deste livro, já sei como é que ele foi pensado, como é que ele começou. O Jordan B. Peterson fazia parte de um site chamado Quora, que é um site de questões e respostas, sendo que as pessoas fazem perguntas e depois algumas pessoas com um bocadinho mais de experiência ou da área, talvez, respondem a sua versão. E o Jordan B. Peterson, obviamente, respondia acerca de questões mais relacionadas com a área da psicologia, com a área comportamental, e depois houve ali numa determinada resposta acerca de uma pergunta sobre como se deve viver a vida com qualidade, e ele delineou ali vários aspectos, estruturou a sua resposta de forma tão cuidada que isso depois chamou a atenção de uma agente literária.
E assim surgiu então a ideia para publicar este livro, 12 Regras para a Vida, sendo que ele já teria publicado um livro anteriormente, mas muito mais técnico, mais para um público académico, chamado Mapas do Sentido, ou, no Brasil, Mapas do Significado. Acho que ficou assim, que é um livro bem maior. Este aqui acaba por ser um livro muito mais curto, não é? Visivelmente mais curto, mas acima de tudo mais depurado, talvez, para um público que talvez não tenha o conhecimento necessário para abarcar o que ele depois diz no Mapas do Sentido. E fiquei muito curioso, até porque, segundo ali o comentário de Tatiana, é uma pessoa de uma inteligência formidável, também de um conhecimento profundo, não só então da sua área, mas também de literatura. Muito do que ele diz, ele vai fundamentar com exemplos retirados de obras clássicas, sendo que fala aqui muito de Milton, e ela deu depois outros exemplos. Acho que é um vídeo que vale a pena ver, e fiquei, obviamente, muito curioso e quero ler. É uma pessoa que depois, pela sua presença na internet, ele fez upload das suas aulas, pronto, levou aqui a ser uma pessoa, lá está, mais uma vez, bastante polémica, pela forma como ele encara as questões do feminismo, ou do feminismo atual, melhor dizendo. Portanto, não é pessoa para todos os gostos. Mas vou gostar muito de ler e, se possível, trazer então as minhas impressões aqui para o YouTube. Continuo com as aquisições mais recentes e todas estas obras são escritas por mulheres. A primeira é uma prémio Nobel da literatura, uma escritora que nós não lemos nada, nem eu nem o Emanuel, e estávamos sempre a adiar a compra dos seus livros. Decidimos comprar este, até porque estava com 40% na FNAC, na mesma ida à FNAC quando fomos buscar o 12 Regras para a Vida, que é da Toni Morrison, A Nossa Casa é Onde Está o Coração, que é uma segunda edição da editorial Presença. E queremos, obviamente, dar aqui uma oportunidade a Toni Morrison, uma escritora que infelizmente já não está connosco. E segundo o New York Times Review Books, diz que esta talvez seja a obra mais poética de Toni Morrison, que fala do regresso de um soldado da Coreia. Exatamente, da Guerra da Coreia. Não tenho aqui a imagem da Toni Morrison para vos mostrar, mas sem dúvida que o seu livro mais conhecido é o Beloved, que é um livro que também está cá publicado. Felizmente existem muitos livros da Toni Morrison cá publicados. Vocês têm o Beloved, A Dádiva, Love, Deus Ajuda a Criança e A Nossa Casa é Onde Está o Coração. Portanto, ainda são alguns. E tenho mesmo muita curiosidade. E a 40% não há como dizer que não. Outra escritora que nós trouxemos, é o primeiro livro que nós temos cá em casa desta editora, Sibila Publicações, foi o livro de Ana Plácido, Herança de Lágrimas. E quem era Ana Plácido? Ana Plácido foi a amante do Camilo Castelo Branco e é lamentável que a pessoa seja apenas conhecida por esse facto e não pela obra que produziu. E eu quero, de certa forma, retificar um bocadinho isso, pelo menos comigo, e ler aqui um dos seus romances, Herança de Lágrimas. Posso ler o texto na contracapa, que refere que Diana de Sepúlveda vive um casamento sólido com um homem mais velho, a quem vê quase como um pai. O avassalador aparecimento na sua vida de Nuno, um jovem poeta, precipitará Diana numa abissal visita ao passado obscuro da sua própria família. A descoberta do segredo da geração que a antecede vai determinar o modo como lidará com a eventualidade de um novo amor. E, sim, portanto, lá está muito ligada aqui ao Camilo Castelo Branco, pela questão do adultério, o facto de terem sido presos, os dois, ela presa durante 11 anos por adultério, e escreveu este livro sob pseudónimo de Lopo de Sousa. Vamos ler então Ana Plácida. É um romance bem curtinho. E a Sibila Publicações tem como propósito editar, ou melhor, eles dizem até resgatar do esquecimento as obras literárias produzidas por mulheres. E esta, segundo eles, foi talvez a mais proeminente voz feminina da ficção portuguesa do século XIX. Ana Plácida. E depois, eu tive que trazer estes livros. Nós tínhamos lá na FNAC uma prateleira ainda bem recheada de livros da Rosa Lobato Faria, mas dos mesmos títulos, portanto, vários exemplares das mesmas edições. E eu fiz questão de trazer um de cada. Portanto, Os Três Casamentos de Camila S. e Romance de Cordélia. Estas capas são capas que talvez não apelem tanto ao leitor snob.
vamos ser sinceros, não é? Mas eu li um livro há muitos anos, por influência até da Joca, da Rosa Lobato Faria, chamado A Alma Trocada, que era um livro sensacional. E se eu fizer, porventura ainda este mês, uma lista dos meus livros LGBT, dos quais eu gostei mais, definitivamente incluiria esse livro nessa lista. E A Alma Trocada foi o único livro da Rosa Lobato Faria que eu li. Portanto, fiz questão de trazer mais dois, Romance de Cordélia, mais uma vez, e Os Três Casamentos, de Camila E.S. Porque é uma senhora que eu sinto que talvez não escrevesse com o intuito de produzir uma grande obra, deixar um grande legado, mas escrevia simplesmente porque não conseguia fazer outra coisa. E este talento inato para a escrita é evidente, pelo menos foi evidente para mim quando li aquele livro. É uma escrita muito perfumada, muito feminina, muito delicada, muito atenta e ao mesmo tempo muito próxima de nós, não é? Rosa Lobato Faria não faleceu assim há tanto tempo, portanto eu sinto que as coisas que ela conta ainda me são muito, muito próximas. E Alma Trocada foi um livro publicado em 2007. Se vocês conhecerem a Rosa Lobato Faria, uma escritora que publicou, além de livros, também escrevia canções bastante conhecidas, não é? Canções que chegaram até a ir ao Festival da Eurovisão e que venceram. Mas era também uma grande atriz, estava muito presente nas nossas casas. Isso fez-me lembrar o facto de nunca mais ter lido nada da Rosa Lobato Faria. Ele tem outros livros bastante conhecidos também. A Trança de Inês é logo outro que salta à vista, até porque teve uma adaptação ao cinema mais ou menos recente com o Diogo Amaral. E eu faço questão de ler Rosa Lobato Faria e de continuar aqui a minha aventura com esta escritora portuguesa do qual eu gosto tanto. Digam-me se já leram algum destes livros. E acho que fico por aqui. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam a fazer boas leituras. Eu estou de férias, conto aproveitar bem estes dias, não só para ler, mas também para gravar e trazer aqui mais vídeos para o canal. E vemos então no próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!